nós vamos pensar de que maneira os pecadores foram remidos ou salvos antes da cruz. Os versículos que precisam ser levados em consideração para responder a esta pergunta está em Romanos. Eu vou ler aqui para você neste vídeo. Está em Romanos capítulo 3. Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos pela paciência de Deus, para declarar neste tempo presente a sua justiça, para que ele, Deus, seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Essas palavras desses versículos estão em Romanos capítulo 3, do versículo 24 ao 26. Esta palavra grega, paresis, traduzida como remissão, é encontrada apenas aqui no Novo Testamento e significa passar por cima ou deixar passar. Isto nós encontramos no dicionário Vine. Uma palavra diferente grega, outra palavra grega que se pronuncia mais ou menos assim, apesis, que significa remissão ou libertação, é usada para o perdão dos pecados e é encontrada em passagens como "Este é o meu sangue", do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, Mateus capítulo 26, versículo 28, e "sem derramamento de sangue não há remissão", Hebreus capítulo 9, versículo 22. A expressão pecados passados, aí em Romanos capítulo 3, nos versículos que lemos, refere-se aos pecados da velha economia cometidos antes do Calvário. No dia da expiação, a justiça divina não foi totalmente satisfeita. Deus poderia ter punido os pecados dos filhos de Israel, mas não o fez. Ele se moveu em tolerância e remiu, ou seja, passou por cima de seus pecados por causa do sangue sobre o propiciatório. A expiação cobria os pecados nos tempos do Antigo Testamento. No entanto, precisava ser repetido. Nunca foi um trabalho acabado. É verdade que o próprio Davi foi levado a um ponto em que reconheceu a Natã: "Pequei contra o Senhor", e Natã disse a Davi: "Também o Senhor perdoou o teu pecado", segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. De fato, em seu salmo penitencial, Davi disse: "Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto". Salmo capítulo 32, versículo 1. No entanto, nunca poderia haver perdão absoluto dos pecados até que a obra de Cristo estivesse completa. Em contraste com o que aconteceu no dia da expiação, a propiciação foi feita de uma vez por todas no Calvário por Cristo. Fica claro em Romanos capítulo 3, versículo 25, que a propiciação levava em conta os pecados do passado cobertos pela expiação em vista da morte de Cristo. Paulo estabelece que Deus era justo em exercer tolerância, em passar por cima desses pecados em vista do sacrifício por vir em virtude do sangue que seria derramado por Cristo. Por isso que Deus, ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Você já aproveitou dessa salvação? Você já foi justificado, declarado justo por Deus. Quando acontece isto, a Bíblia responde: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo". Atos capítulo 16, versículo 31. Note o que o apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola. Ele disse que porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, sendo morto na carne, estou falando do Senhor Jesus, mas vivificado pelo Espírito, falando da sua ressurreição. Isso está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Este grande texto do Evangelho traz diante de nós algumas das maiores verdades que já caíram em ouvidos mortais. Em primeiro lugar, traz à tona a grande pessoa, Cristo, o enviado de Deus.
Ele é o coração da mensagem do Evangelho e ele separa a mensagem do Evangelho de todas as outras mensagens na terra. Em seu capítulo de abertura do livro de Romanos, Paulo faz 3 declarações poderosas sobre a pessoa de Cristo. Primeiro, ele diz que Cristo, nosso Senhor, declarado Filho de Deus com poder, está nos versículos 3 e 4 de Romanos capítulo 1. Segundo, Paulo diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação, versículo 16 deste primeiro capítulo. E também, em terceiro lugar, ele diz, sim, o seu eterno poder e divindade, versículo 20. Cristo é o poder do Evangelho. Nosso texto começa com Cristo. Não podemos ir mais alto. Não podemos alcançar um nome mais elevado do que o nome de Cristo. Em 3 palavras, Pedro se move para a grande obra de Cristo, seu sofrimento e morte. Isso está ligado ao capítulo 2, versículo 24, pela palavra que temos no início aí também. Ali aprendemos a grande verdade de Cristo, que levou nossos pecados. Mas nosso texto nos diz que aquele que carregou nossos pecados também sofreu por eles. Novamente, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 32, ele diz, ele, falando de Deus, não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Mal compreendemos a profundidade dessas palavras, entregou, pois envolvia sofrimento, angústia e agonia como este mundo nunca viu, antes ou depois dos sofrimentos de Cristo naquela cruz. Pense no Filho eterno sofrendo a vingança do Todo-Poderoso em favor dos pecadores, ou dos pecados dos pecadores. Contemplar os sofrimentos de Cristo por nossos pecados deve curvar todos os nossos corações em ação de graças e derreter o coração mais duro do pecador. Mas se isto não for suficiente, há ainda outra grande verdade a ser adicionada a tudo isso. Pedro escreve, o justo padeceu pelos injustos. O justo pelos injustos. Não poderia haver salvação para injustos se aquele que realiza a obra não fosse absolutamente justo. Uma rápida olhada em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, nos diz que quem não cometeu pecado, falando do Senhor Jesus, quem não cometeu pecado, nem se achou dolo ou engano na sua boca. Lembremos-nos de que é a suficiência do justo, deste justo, Cristo, que torna possível sua obra substitutiva em nosso lugar, pecadores. Tem uma tradução que coloca bem esta verdade. Diz, o justo para os muitos ou pelos muitos culpados. Então, não somente Cristo sofreu pelos pecados, mas ele sofreu no lugar do pecador. Quem pode realmente compreender tal verdade? Por que tanto sofrimento? Tudo para que ele possa nos levar a Deus. Nós que estávamos, e muitos estão ainda longe de Deus, separados por causa dos seus pecados, somos trazidos a Deus pelos sofrimentos e morte de Cristo. Qualquer um que esteja ouvindo isso agora e não seja salvo, posso apenas não dizer isto a você. Deus não está esperando que você contribua na obra da salvação. Nem mesmo pede que você faça boas obras para merecer esta salvação. Ele só quer que você aceite o que ele fez. Creia em sua palavra. Ouça o que ele fez por você e aceite para si mesmo o que o seu amado Filho consumou naquela cruz fora da cidade de Jerusalém. Pois a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Você pode conferir todas estas citações bíblicas que fiz agora, lendo Atos capítulo 16, versículo 31, o Evangelho de João capítulo 3, do versículo 16 ao 21, Atos capítulo 4, versículo 12 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.